O GP de Emília-Romanha, com toda certeza, foi um divisor de águas para a equipe Mercedes. A gente imaginava que o que aconteceu lá no GP de Jeddah não voltaria a acontecer em momento algum da Fórmula 1 e que aquilo seria apenas uma fatalidade da equipe alemã. Mas na verdade, o GP da Emília-Romanha, o GP de Imola, nos mostrou que não é bem assim e que na verdade o próprio Lewis Hamilton, que é o capitão da equipe, já tem sofrido muito com o W13 e por motivos específicos. Se você quiser saber tudo sobre isso e a análise que eu tenho feito depois dessa corrida, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes é sim a equipe mais dominante dos últimos 10 anos da Fórmula 1. Foi a equipe que ganhou praticamente todos os campeonatos com Lewis Hamilton e Nico Rosberg e depois com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Mas o ano de 2022, com toda certeza, é sim um divisor de águas para a equipe alemã e nos mostra que nem tudo são flores na Fórmula 1, inclusive para as equipes que eram dominantes nos últimos anos. E aparentemente, o próprio Lewis Hamilton, o grande heptacampeão mundial da Fórmula 1, tem tido muitas dificuldades com o novo carro da Mercedes, o W13. E inclusive, esse GP da Emília-Romanha nos mostrou tudo sobre isso. É claro que eu vou contar aí no decorrer desse vídeo todas as informações que eu consegui captar e analisar com esse GP, mas antes eu queria te convidar a já deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like porque é de graça e se você ainda não for inscrito, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas é claro que esse vídeo especificamente é um vídeo aí mais autêntico, mais espontâneo. Inclusive eu nem mesmo estou utilizando o roteiro para fazer esse vídeo, até porque é a minha opinião, estou falando aqui cara a cara com vocês. Então, entendam isso, porque é uma análise aí da corrida e tudo mais. Acabei de assistir o GP, tá tudo fresquinho aqui na minha memória. E vamos falar um pouco mais sobre a Mercedes, que é uma das equipes que as pessoas mais gostam da Fórmula 1 atual. E com certeza é a mais dominante dos últimos anos da categoria também. Vamos falar um pouco mais sobre isso, demonstrando aí, contando o principal aí erro dos carros, o que tem acontecido e por que a equipe tem sido tão fraca, inclusive com o próprio Lewis Hamilton andando muito atrás de George Russell. Primeiro que é importante nós falarmos sobre o que tem acontecido dentro da equipe. Na verdade, Hamilton, que é sim um grande amigo de Toto Wolff, ou pelo menos era até o último GP, já tem brigado muito dentro da equipe. Logo depois da qualificação, ele saiu esbravejando de dentro do carro, acabou discutindo, tendo um boca a boca ali com o atual chefe de equipe da Mercedes, o que não acontecia há muito tempo. Na verdade, é algo que eu nunca tinha visto entre os dois que se dizem muito amigos. A gente percebe que o clima já não tem sido tão agradável dentro da equipe alemã. E o próprio Lewis Hamilton já tem falado recorrentemente que tem feito reuniões com os principais engenheiros da Mercedes, na intenção de não apenas pressionar para que aconteça um desenvolvimento um pouco mais assíduo e acentuado no carro, mas também para cobrar que esse desenvolvimento aconteça o mais rápido possível na Fórmula 1. Aparentemente, quando Lewis Hamilton renovou o contrato com a Mercedes no ano passado, até o ano de 2023, a intenção principal do piloto inglês era sim de continuar disputando títulos mundiais. Mas quem não gostaria disso, não é mesmo? E na verdade não é isso que tem acontecido. A Mercedes tem sim aparentemente um carro que é bem nascido, mas o grande problema, e que poucas pessoas sabem, é que no túnel de vento, onde acontecem a maior parte dos testes antes mesmo da pré-temporada, não é permitida uma velocidade acima de 180 km por hora, que são sim a maior parte das curvas que os carros de Fórmula 1 fazem, a no máximo 180 por hora. O grande problema é que o efeito do porpoising, ou as quicadinhas ali do final da reta, que a gente chama aqui no Brasil, acontece depois de 250 km por hora. Ou seja, através dos túneis de vento, não era possível prever que esse fenômeno fosse acontecer na Fórmula 1. E com isso, a Mercedes foi capaz de diminuir os side pods, que é aquela parte lateral dos carros onde entra o ar para resfriar os motores. Diminuindo os side pods, a equipe pensou que conseguiria diminuir o arrasto do carro, inclusive com uma solução extremamente inovadora e inteligente para o W13.
Mas o que ela não esperava é que justamente esses side pods maiores iriam ajudar e muito na equipe nesse combate a esse novo efeito aerodinâmico do porpoising. Por um motivo muito simples. O problema é que as saias laterais do assoalho são grandes responsáveis por esse fenômeno. Quanto mais essas saias laterais são rígidas e não encostam no chão em alta velocidade, menos os carros sofrem desse efeito aerodinâmico. A Red Bull, por exemplo, conseguiu ali uma solução muito interessante no seu carro, onde ela sofre pouquíssimo com esse efeito. A Ferrari sofre um pouco menos do que a Mercedes, apesar de sofrer também bastante. Mas o que essas duas equipes têm em comum? Tanto Ferrari quanto Red Bull têm grandes side pods que facilitam no controle dessa flexibilidade da parte lateral do assoalho, diferentemente da Mercedes. Com isso, elas são capazes de, através de elementos internos ali dentro desses side pods, fazer com que esse assoalho continue fora do chão, não encoste no chão em altas velocidades. Diferentemente do que tem acontecido com a equipe Mercedes, que não tem essa possibilidade e inclusive optou por utilizar hastes de metal para tentar segurar um pouco mais o assoalho. O que tem sim funcionado, não tem como nós falarmos que isso funciona zero, mas dá para perceber que ainda assim ela é a equipe que mais sofre com isso no grid da Fórmula 1 atual. E aparentemente o piloto que mais sofre com isso dentro da equipe acaba sendo Lewis Hamilton. É claro que não dá para saber exatamente o motivo pelo qual ele tem sofrido tanto, mas dá para perceber que o carro dele é bem mais difícil de guiar do que o do seu companheiro de equipe, George Russell. E talvez muita gente comece a pensar que isso tudo é uma conspiração para fazer com que Hamilton não vença corridas ou talvez fazer com que ele seja descreditado dentro da Fórmula 1. E eu sei que tem muita gente meio doidinha aí no Brasil que vai falar sobre isso e vai dizer que ele continua sendo o maior de todos os tempos e inclusive melhor do que George Russell, mas a equipe não dá um carro tão bom para ele porque ele está atrás no campeonato, por exemplo. Mas não acredito que seja isso o que esteja acontecendo. É claro que não dá para tirar o mérito de Hamilton de ser heptacampeão mundial e não dá para falar algo diferente do que ele realmente ser um dos maiores de todos os tempos da Fórmula 1, até porque se ele não fosse, ele não seria hepta. Mas com toda certeza ele tem tido uma dificuldade muito maior do que o Russell no controle desses carros. E na minha opinião, isso tem sido gerado principalmente pelo histórico dos dois pilotos da Fórmula 1. Hamilton gosta de um carro muito mais no chão do que o Russell. A gente dá para perceber isso no decorrer dos últimos anos da categoria. A gente percebia que Hamilton gostava de uma traseira muito mais no chão, para que ele pudesse não apenas frear bem mais dentro na aproximação das curvas e colocar realmente o eixo do freio muito mais na traseira e, consequentemente, conseguir ali uma maior captação de energia, como também ele gostava de acelerar um pouco antes nas curvas, controlando a entrada do carro na entrada e também equilibrando o carro no meio da curva e acelerando. Ou seja, Hamilton é um piloto que gosta mais do eixo traseiro um pouco mais carregado em aerodinâmica e, além disso, consegue maior tração com isso, o que ganhava muito mesmo nas saídas e entradas de curva. Apesar disso, a tocada dele também era bem suave, o que provavelmente, segundo a maioria dos especialistas, iria dar a ele uma certa vantagem com esses carros de 2022. O grande problema, e o que a maioria das pessoas não esperavam, é que os carros da Mercedes especificamente teriam um certo problema quando aumentassem a pressão aerodinâmica tanto no eixo traseiro quanto no eixo dianteiro do carro, o que geraria um grande problema para Hamilton especificamente e talvez não tantos problemas para o próprio George Russell. Hamilton continua com o mesmo estilo de tocada e inclusive muito inteligente. A gente sabe, quando você joga os freios mais para o eixo traseiro, o motor consegue captar mais energia elétrica através dos sistemas de recuperação de energia. Consequentemente, Hamilton tem mais potência em seu motor do que o próprio George Russell na sua Mercedes, mesmo tendo carros iguais, já que o estilo de pilotagem de Hamilton favorece uma recuperação de energia muito maior do que o estilo de pilotagem do próprio piloto inglês que é companheiro de Hamilton na Fórmula 1. Consequentemente, existe sim maior potência no carro de Hamilton durante uma volta do que no carro de George Russell. Mas isso também gera um grande problema, já que a Mercedes precisa carregar o carro de Hamilton de aerodinâmica, de downforce, e isso gera outro problema, que é o de porpoising. Em velocidades mais altas,
Hamilton sofre um pouco mais com esse problema do que o próprio George Russell em situações normais. Enquanto isso, Russell, que é o seu companheiro de equipe, tem mais facilidade, principalmente porque ele se acostumou talvez até mesmo com o carro da Williams, que precisava diminuir a pressão aerodinâmica, já que não tinha muita escolha. Tinha um grande arrasto no carro da Williams, o que fazia com que George Russell fosse obrigado a diminuir a pressão aerodinâmica e tivesse um carro bem mais solto na pista. E assim, ele acabou se adequando, se ambientalizando com carros com menos pressão, menos aderência, mas que conseguia grandes velocidades de reta. E a gente percebe exatamente isso. Russell não tem um carro que quica tanto. A gente percebe que muitas vezes ele até perde em frenagens e saídas de curva, mas a gente percebe que ele consegue manter o carro extremamente equilibrado na pista, o que é sim uma grande vantagem em cima do seu companheiro de equipe, que está de certa forma perdido dentro da Mercedes. E com isso, Russell não sofre tanto assim com esse problema do porpoising e, consequentemente, consegue velocidades de reta maiores do que de Hamilton, apesar de não conseguir as curvas tão boas quanto as outras equipes da Fórmula 1. Mas aparentemente uma coisa acaba compensando a outra e, além disso, como a pressão aerodinâmica aparentemente é um pouco menor e a tocada de George Russell é mais limpa do que a de Hamilton, inclusive, ele consegue economizar um pouco mais de pneus do que Hamilton, gerando sim uma certa vantagem para Russell dentro da equipe Mercedes nesse momento especificamente. Não é à toa que nesse GP de Imola ele conseguiu terminar inclusive na 5ª colocação, enquanto seu companheiro de equipe Hamilton nem mesmo conseguiu pontuar nesse GP. Aparentemente, Hamilton depende muito mais de uma melhoria da Mercedes com relação ao seu assoalho do que o próprio Russell, mas com toda certeza, quando essa melhoria vier, Hamilton vai ter um salto de desempenho na Fórmula 1, mas Russell também deve conseguir ter um pouco melhor desempenho do que Hamilton. Mas aparentemente essa explicação que eu dei deve sim acabar refletindo o que deve acontecer no decorrer desse ano e o que realmente deve estar acontecendo dentro da equipe Mercedes, com Hamilton tentando um carro com mais downforce em decorrência de Russell tentando ali conseguir um rendimento um pouco melhor, mas através das retas, investindo um pouco mais em retas com o W13. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda comigo? Você acha realmente que o grande problema de Hamilton é o problema de downforce, é o problema de porpoising e também o problema da Mercedes? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto e também já deixa aqui embaixo quem para você é o melhor, Hamilton ou Russell. Você acha mesmo que esse ano, até agora a 4ª corrida desse ano, já reflete o quanto um piloto é mais talentoso do que o outro? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito, como eu já disse, que Hamilton deve ter um salto de desempenho quando a Mercedes encontrar a verdadeira solução para o porpoising, o que não aconteceu nesse GP de Imola, apesar de que ela também não teve muito tempo para fazer grandes testes no seu carro. Mas aparentemente ela deve conseguir a solução em 2 ou 3 corridas. Vamos estar atentos para ver o que acontece e com toda certeza nem tem como comparar o Russell e Hamilton através dos resultados desse ano, já que um piloto tem mais facilidade com o carro do que o outro, mas com certeza não dá para negar que o potencial de Russell é muito parecido com o potencial de Hamilton na época em que eles tinham a mesma idade, ou seja, quando Lewis Hamilton tinha a mesma idade de Russell, com toda certeza ele já tinha um potencial parecido com seu companheiro de equipe hoje em dia. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, como eu já disse, mesmo se for diferente da minha. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso contribui demais com o canal. E também, se você gosta do canal, gosta dos meus vídeos de uma forma geral, das minhas lives, também já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo, e claro. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!